Deus me grita, com Deus me levanta, comigo eu falo, comigo eu canto, eu boto um papo, eu boto um ponto, eu tomo um drink, eu fico tonto. Quer conquistar bem-estar e ficar de bem com a vida? Eu sou Roberta Berlitz e posso te ajudar. Acesse meu contato pelo QR Code e saiba mais. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Mulheres Quebrando Tabus aqui na Vale TV. No dia de hoje, dia 21 de agosto de 2023, mais uma segunda-feira, nós vamos falar sobre uma outra temática que faz parte desse mês de agosto, que é a visibilidade lésbica. E para isso, a gente sempre busca trazer convidadas que, além de mulheres, representem essa temática que a gente está trabalhando no nosso programa, né? Então, a gente tem hoje uma convidada muito especial, que inclusive já, foi convidada para participar dos nossos encontros também, teve uns contratempos, mas já participou de um encontro lá em fevereiro com a gente, né? Que é a Juliana. Queria primeiramente agradecer a tua disponibilidade, a tua participação e queria que tu contasse aí para quem está nos assistindo quem é a Juliana. Oi, tudo bem? Boa noite, Jana. Obrigada pelo convite. Então, é uma pergunta que ressoou bastante, né? Quem é a Juliana? Assim, uma pergunta que tu já, né, me fez mais cedo e hoje eu pensei bastante sobre isso. Então, tenho 34 anos, sou publicitária, trabalho com publicidade, lésbica e trabalho, né, nesse ramo que é bem desafiador do marketing. Atualmente estou morando em Florianópolis, mas sou natural de Porto Alegre, onde eu conheci Mulheres Quebrando Tabus, foi um período bem importante. E eu sou uma mulher, né, que enfrenta os desafios, primeiramente, de ser mulher e as consequências, né, que a gente também tem dos preconceitos que permeiam a sociedade, né? Então, essa sou eu, assim, não, simples, a gente não tem muito, a gente procura muitas características, mas é a simplicidade da vida, né? Sou eu, Exatamente. assim. E a gente acaba sempre vinculando muito a nossa profissão, quem sou eu, e mas é como tu falou, assim, quando alguém pergunta para além disso, a gente começa a fazer reflexões e é importante, às vezes, a gente parar para pensar quem a gente é realmente, né? Exatamente. A gente busca muita referência externa, né? Eu vim de uma sociedade, uma família, enfim, que busca muitas referências fora, né? Então eu tive um período assim, comecei a trabalhar muito cedo, né? E com isso comecei a olhar também muito para fora e aí tentar aquele velho encaixe social, né? Ah, preciso ser isso, preciso ser tal, preciso ser muito, né? Para fora, assim. E aí, com o tempo, isso me trouxe muita crise de ansiedade, né? Muita dificuldade de lidar com esses tabus que a gente enxerga e a gente, quando é muito nova, assim, a gente não tem as percepções, né? Que ao longo das experiências da vida a gente vai ganhando. Então, a construção de quem eu sou, ela é muito diária, né? E em cima das vivências que eu venho tendo na vida. Então, quando eu me vejo assim, há 10 anos atrás, eu penso, nossa, eu não sou mais, né? Eu não sou mais nem quem eu era ontem, na verdade. A gente vai modificando tanto, né? Então, essa questão ela é tão ampla que hoje quem eu sou é muito mais firme, né? Eu tenho muito mais firmeza no meu caminho, no meu propósito, nas questões que eu acho importante, né? Abraçar, assim. E antes eu não tinha essa firmeza, né? Então, é esse caminho, assim, que vai nos ensinando e vai formando quem a gente é, né? Claro que tem a essência, eu acredito que a gente nasce, né? Com alguma essência já
que não é explicada, né, pela ciência, assim. Então, a minha essência foi sempre pela busca da consciência, né, da expansão da consciência, assim, de ter. Eu sempre me perguntei desde que era pequena, assim, será que é só dormir, trabalhar, acordar, voltar para casa, sabe? Eu olhava a vida assim na minha família e pensava, nossa, então é isso, né? E aí confundia muito com a minha opção sexual, porque daí eu pensava, eu sou diferente, é por isso que eu tô pensando assim, é por isso que eu tô buscando tanta coisa, né? E aí comecei a perceber que não, que era porque eu imaginava realmente que tínhamos algum propósito além de dormir, trabalhar, né? Tomar banho, fazer coisas normais, assim, tinha que ter algum propósito. E aí a área da publicidade me chamou muito por conta disso, né? Para trabalhar com algum propósito, para mostrar para o mundo alguma coisa, para de alguma forma unir, né? A criatividade que eu sempre gostei muito e levar algo, né, para fora, assim, para a sociedade ver. Então eu tento me envolver em alguns projetos que tenham a ver também, né? No início eu sofri muito preconceito, muito, assim. Primeiro é por, né, ser uma mulher, eu era muito nova e eu sempre quis ter, eu sempre fui muito curiosa, assim, eu sempre fui muito questionadora. Então eu cheguei na minha família e falei, olha, eu quero abrir uma empresa, quero ter uma agência de publicidade. Só nisso já foi assim tão forte quanto eu ter me assumido. Foram dois impactos assim, sabe, muito fortes. Então acho que nesses impactos que eu sofri foram me construindo assim mais forte, às vezes mais frágil também. Teve muitos momentos que a fragilidade ela veio de uma forma gigantesca, que a gente se sente muito pequeno, né? Teve momentos em que eu me sentia assim fora do mundo. Imagina que eu tenho 34 anos, eu trabalho já assim por minha própria conta há 16 anos. Então eu comecei eu tive hoje a gente vê, hoje eu olho assim, né, pessoas mais novas tendo várias empresas e negócios, eu acho mágico. Antes tudo não tinha, né? E aí unindo a questão da sexualidade. Então quando eu cheguei no mercado nessa posição eu já tinha sofrido um preconceito familiar, né? A minha mãe, ela descobriu, né? Porque a gente escondia, assim, as 7 chaves, né? Eu tinha um pavor, assim, pensando, nossa, o dia que alguém descobrir. O meu avô, foi criada pelo meu avô, pela minha avó, minha mãe é mãe solo. Minha mãe sempre teve muitos amigos gays, né? E aí na minha cabeça de 11, 12 anos, eu pensava, nossa, vai ser o máximo, ela vai adorar. Porque tem amigos que, né, frequentam a casa, né, a minha casa, a casa dela. Então, quando a minha mãe descobriu, eu tinha 13 anos. E foi um caos, assim. Foi totalmente diferente do que eu imaginava. E aí a gente brinca assim, eu voltei pro armário e me escondi, né? Me escondi ali, foi um período bem nublado, né? Ali, imagina, com 13 anos a gente já tem questões hormonais e tudo tá acontecendo, né? E aí nesse período eu voltei assim para esse escuro. E aí tentei me resgatar estudando, assim. Aí eu comecei a estudar e pensar, tá, eu preciso ser alguém. O primeiro pensamento que eu tive foi, preciso ser alguém para conseguir me manter, porque não vou ter ninguém do meu lado. Eu contei para um tio, meu tio me olhou e falou, nossa, tu não vai ser uma drogada, né? Tu não vai parar de estudar. Eu falei, gente, o que tá acontecendo, né? Então a associação que eu tive nessa época foi que o mundo enxergava, né, gays, lésbicas, enfim, como alguém que não ia ter futuro. Foi o primeiro impacto que eu tive, assim. E aí, na minha cabeça de 13 anos, ressoou o seguinte, bom, tá, tu precisa ser alguma coisa. Tu precisaria ir além, né? Estudar mais, trabalhar mais e mais. Então, eu me cobrava muito.
Eu queria mostrar para eles que, tipo, olha, eu sou lésbica, mas tem tal coisa. Sempre tinha que ter um plus, né? E isso me levou para um lugar de muita ansiedade. E aí eu vivi um mundo paralelo, né? Onde tinha essa construção de uma vida que eu me sentia confortável e feliz, que era com mulher, que era, né? Eu vivia no submundo, que eu digo assim, a gente não era duas personalidades, né? Uma para a família, que eu me fechei totalmente depois que minha mãe descobriu, e outra que eu vivia uma identidade paralela. E aí foi passando o tempo até que eu me dei conta que eu precisava ter coragem, né? E dizer, olha, eu sou isso aqui. E firmar. Então, quando tu perguntou se quem tu é, me passou tudo isso na cabeça, né? Volta o filmezinho, assim. Fazia muito tempo que eu não revia isso, né? Que eu não acessava esse tipo de lembrança, né? Passa o tempo e a gente esquece, assim, vai, né? E foi bem dolorido até, né? Porque a gente acaba revivendo eu acabei relembrando diante disso muitos períodos bem complicados, assim, tive períodos momentos em que eu estava numa festa e pelo simples fato de sair na rua, apanhar, assim, sair com uma menina na rua e apanhar mesmo, assim, de chute, sabe? E ter que chegar em casa assim, fui assaltada. Porque e o medo de apanhar também em casa, né? Então, teve uma cena que eu tava lembrando até, eu tava num posto, do lado de uma boate gay, tinha um posto de gasolina, né? Que tinha um lanchonete. E aí nesse dia eu saí do posto e a gente foi lanchar nesse lugar. E hoje eu lembrei disso. E aí eu tava lanchando nesse lugar, era madrugada, né? E ok, eu sempre tive bom senso, né? Mesmo que fosse uma pessoa hétero, teria esse bom senso de ter educação nos lugares, enfim, né? E eu tava lá, não tinha acontecido nenhuma cena de pudor, enfim, nada. Quando chegou 6 da manhã, que o posto começou a ter movimento durante o dia, a menina que estava super querida nos atendendo chegou e falou: olha, vocês se afastem, porque agora vai começar a chegar gente aqui e daí eles não podem ver vocês. Então foi a primeira vez que eu tive, assim, o contato muito em primeira pessoa com preconceito, né? Porque eu tinha contatos de terceiros, amigos que passavam por alguma cena e outra. E quando foi comigo, eu lembro que eu congelei, assim, sabe? E aí um amigo foi, assim, discutir e eu não conseguia formar nenhuma frase, assim, parecia que eu tinha sumido, sabe? Que eu tinha, sei lá, virado poeira. E aí eu comecei a ter alguns lugares de me esconder, assim, né? Então, eu não falava, não tinha essa firmeza. E aí, ao longo do tempo, eu fui percebendo que eu estava contribuindo, né? Com isso, assim. E aí, levantar diante disso tudo é bem desafiador, né? E aí, eu fui para o mercado de trabalho. Bom, e aí foi, assim, aquela virada de chave. Eu pensei, tá, então eu vou ter que, primeiro, assumir para minha família que sim, sou uma mulher lésbica. E dois, quero ter um negócio próprio. Nem eu acreditava que isso ia dar certo. Eu achava assim que não ia ter, né? E aí o primeiro passo foi me assumir diante da minha família, né? Eu lembro que nesse período eu já tinha 17 para 18, estava quase fazendo 18. E eu lembro que, assim, o mais desafiador era assumir para o meu avô, né? Meu avô veio de um período onde a gente tinha muito mais preconceito, né? E o meu avô, ele tinha dificuldade, assim, até com pessoas com piercing. Eu tenho várias tatuagens também, é outro tabu, né? Também tatuagem, então meu avô achava que quem tinha tatuagem não era uma boa pessoa, quem botava piercing não podia trabalhar, assim, não podia fazer nada da vida. E aí eu lembro que eu tinha muito, muito, muito medo, assim, porque o meu avô
me criou, né? Então eu cheguei a pensar, isso é uma das coisas mais tristes que a gente passa, assim, é não se amar e colocar tão por último que eu cheguei a ter, por muito tempo eu cheguei a ter um pensamento de, era exatamente assim, nossa, se ele não gostar, se ele não gostar mais de mim, se ele não quiser, que achar horrível isso, eu vou ficar com o homem, vou ter uma família como ele quer, porque meu avô é uma pessoa importante. Isso ficou meses, assim. Eu namorei um menino na época, inclusive, um querido, mas infelizmente, né? Ou para mim era felizmente. Mas tentei, assim, mas não, realmente não conseguia. Aquilo era assim, muito ruim. Mas eu tive esse pensamento: bom, eu vou me encaixar. Se meu avô falar, olha, eu não te aceito, não tem como, isso é um absurdo, e fosse me banir da família, eu pensei, tá, então eu vou me encaixar. E aí, pra minha surpresa, eu cheguei no meu avô e nessa idade eu tava namorando uma menina e a gente já tava numa relação há bastante tempo. E eu disse, vou contar pra minha família. Quando eu contei pro meu avô, ele me olhou. Eu contei, primeiro que eu contei, saí correndo. É, realmente era pra cena de filme. Contei e saí correndo, assim, tava até chovendo, uma dramática. E aí, nesse drama todo, eu saí correndo, fui pra casa de uma amiga, chorei a tarde inteira e não ouvi meu avô. Voltei à noite, aí ele me chamou e falou, olha, eu te criei, né? Tive nascer, te criei, eu te dei educação, sei quem tu é, e eu te amo e pode trazer a tua namorada aqui. Quando eu ouvi essa frase, eu nunca tinha, assim, na minha família isso nunca tinha acontecido, e principalmente no meu avô. Eu lembro que eu notei que eu tinha muito preconceito comigo. Que eu tava criando tanto, assim, claro que diante também de toda a bagagem, né, que a gente vem sofrendo, assim, mas aquilo pra mim foi eu acho que foi ali que eu ganhei essa firmeza, assim, que eu pensei, bom, ele, ele me permitiu, né. Então, pra tu ver o quanto a gente tem essa socialmente é importante quebrar esses tabus, esses preconceitos, porque a gente inconscientemente traz tanta dor, né? A gente vive diante de tantos acontecimentos com a gente e com o outro, que naquele momento eu me coloquei tão por último que quando ele falou aquilo eu percebi assim, nossa, é isso então tá tudo bem. Então, e aí comecei a ter uma aceitação até mesmo comigo, que eu nem tinha percebido que eu não tinha. Né? Então, diante disso, eu lembro assim dessa fala dele toda vez que eu passo por algum momento desafiador. E aí foi muito importante, né, essa aceitação, porque a gente luta realmente. Não existe outra palavra, eu acho, que se não luta, por mais forte que ela seja, é uma luta constante, diária. Quando tu menos espera, o preconceito acontece, a dor ela abre de volta nela. E aí essa fala do meu avô é o que me dá suporte, assim, né? E esperança também, porque, né, na idade que ele tinha na época, meu avô já faleceu. E eu falo que ainda bem que eu contei para ele antes dele falecer, porque eu acho que eu ia ter muitos anos de terapia, né? Então, isso é um ponto importante também, né, Jana, que na minha trajetória, assim, eu passei por muitas relações, a gente busca, né, no outro muitas coisas e como mulher mesmo a gente tem os nossos desejos, as nossas vontades, né? E buscar também ajuda psicológica é muito importante. Assim, eu demorei bastante tempo para entender isso. E foi assim um divisor, né? Então quando eu saí desse momento assim de firmar minha sexualidade e aí ir para esse processo de abrir uma empresa,
eu enfrentei preconceitos maiores, porque assim, na minha cabeça eu pensava, tá, eu tô enfrentando isso porque eu sou lésbica, né? Mas eu não olhava na perspectiva de que também por eu ser mulher. Isso ficou oculto por anos, assim. Eu não tinha essa consciência, né, do feminino. E o ambiente em que eu fui trabalhar, ele, como vários, é maior parte, né, masculino. E eu sempre fui muito do equilíbrio, assim, do caminho do meio. Então eu nunca não tinha acesso a nada que fosse, né, desse âmbito feminista. Eu não tinha isso, não fazia parte da minha consciência, né, nesse momento. E aí eu lembro que o primeiro cliente que eu atendi, um dos primeiros, era uma empresa de suplemento. E aí eu cheguei para reunião e eu estava numa sala antes de ser atendida, tinha uma salinha de espera, né? E o dono dessa empresa, que era uma das primeiras empresas, estava super nervosa. Ele falou: olha, eu não fecho contrato com mulher, pode mandar ela embora. Eu lembro assim que eu pensei, tá, não é comigo, né? Sei lá, de repente ele tá falando. Ele tava falando com um menino que tinha ido avisar que eu estava ali na recepção. Eu vi e pensei, não, eu vou continuar aqui, porque né, vai que eu entendi errado, assim. E ele repetiu, acho que o menino também se surpreendeu, sei lá, porque eu não ouvi ele falar, e ele falou, não, eu não fecho contrato com mulher. Eu não vai assumir, uma mulher não vai assumir o marketing na minha empresa. E aí eu fiquei pensando, tá, então não é isso, eu vou esperar o que vai acontecer. O menino veio e falou, olha, ele tá ocupado, não vai conseguir te atender. Eu falei, mas eu agendei com ele, né? E aí nisso chegou um outro rapaz e passou por mim e foi pra sala dele, pra uma reunião. E eu lembro que foi assim um momento em que eu parei e pensei, tá, tu já passou por um monte de questões, então levanta, ou tu vai embora, ou tu entra lá e fala alguma coisa. E eu entrei, assim. Eu entrei na sala, ele me olhou, eu falei, oi, tudo bem? Ele, tudo bem? Eu falei, ah, sou a Juliana, né? Eu tinha agendado contigo uma reunião, cuidar do marketing e tal. Ele, não, mas eu tô ocupado, mas obrigada. Eu disse, não, eu ouvi, eu só queria que tu repetisse, assim. Ele é que realmente, assim, eu prefiro homem, sabe, na minha equipe. Não é por nada. E aí eu entreguei a proposta, eu botei em cima da mesa dele. E eu tinha feito, porque como eu estava começando, então eu fazia toda uma análise. Eu levava, assim, relatório, mostrava, né, o que eu tinha entendido. Larguei na mesa dele e falei, olha só, eu fiz um relatório da tua empresa e tá aqui a minha proposta, né, de trabalho. Mas mesmo que tu olhe e que tu queira trabalhar, eu não trabalho com você. Eu não quero trabalhar com esse tipo de pessoa. Né? Eu falei, então acho interessante tu rever, tem uma mulher que atende o teu negócio que abre a porta. Ela abre a porta da tua empresa, ela abre. Né? Então, te desejo sucesso, mas eu espero que eu nunca tenha que voltar aqui e nem olhar pra ti, né? E aí a vida passou. Essa empresa fechou e anos depois ele me procurou para abrir um outro negócio e fazer toda a estratégia de marketing, porque eu tinha. Ele foi olhar aquele anos depois, ele não tinha nem olhado nessa época. E ele viu que eu tinha previsto que do jeito que estava não ia mais funcionar a loja virtual que ele tinha. E aí foi o momento em que eu falei assim, bah, eu não trabalho com machista e muito obrigada, mas agora é minha vez de falar não. E ali foi assim, ai, sabe aquele banho de cachoeira que a gente toma, assim, que dá aquele alívio? E eu pensei, caramba, eu tô numa posição que eu posso falar não e que eu posso falar sim para as pessoas que recebem nãos, como eu recebi, né? Eu saí de lá chorando, obviamente, pensando, ah, isso não é para mim, eu não vou conseguir, enfim. E hoje a minha empresa trabalha com maioria é mulher, tem um menino só que trabalha na equipe, mas eu dou preferência para as mulheres também. E também foi uma outra questão que eu tive que lidar muito na minha mente, assim, que é importante a gente priorizar e a gente se fortalecer juntas, né?
Então foi uma trajetória assim bem interessante, né? E também a gente sofre preconceito de mulheres com mulheres, né? Eu conheci mulheres quebrando tabus, vindo de uma dor muito grande de ter, né? Acho que é importante também falar sobre isso, não adianta a gente, como mulher lésbica, né, nos relacionamos com mulheres. E na minha cabeça, quase inocente também, eu pensava, bom, não há violência, porque, poxa, né? É só sair ali na rua que tem pedra para tudo que é lado. Então, dentro de casa com uma outra mulher, obviamente, essa mulher sabe o que é ser mulher, né? E não vai acontecer isso. E eu tive esse episódio, né? E foi onde eu conheci vocês aí, foi muito importante aquele encontro. E, e aí eu também pensei assim, não, isso acontece, né? E aconteceu comigo. Então é importante buscar ajuda, né? É importante buscar grupos de apoio. Eu até hoje estou no grupo, a minha psicóloga é do grupo, então ela é maravilhosa, me ajuda muito. Conheci também através de vocês. E então a gente acaba tendo assim muitos tombos, né, que nos fazem ser quem a gente é assim. Então tive referências muito importantes também dentro da minha família, minha irmã me apoiou muito, então eu busquei colocar minha força em quem me apoiava, né? E eu, ao longo do tempo se afastar daquilo que não é positivo, né, das pessoas que e mostrar. Hoje eu tenho uma relação muito boa com a minha família e a posição que eu acabei chegando através, né, de muito esforço acaba trazendo assim é quase que a gente tem que fazer o tempo inteiro para dar exemplo, sabe? É o tempo inteiro tendo prova, sim, sabe? Provas, provas, provas. É cansativo, mas vale a pena para outra geração, assim. Hoje eu vejo, eu tenho muitos irmãos, né? Mas especificamente eu tenho uma irmã que hoje ela tem 14 anos. Quando ela tinha uns 6, 7, ela brincava com duas bonecas, se beijando. E aquilo era normal. A minha mãe não falava nada, eu já estava ali dando suporte para ela, então ela tem uma visão. Eu me pego até sendo, às vezes, bem preconceituosa, sabe? Da minha geração, que já vem, né, gente, implantado. Então eu vejo assim, por eu estar ali na família, né? Por eu ter me posicionado, apesar de tantos sofrimentos, assim, eu vejo ela e penso, que bom, sabe? Ela tem uma adolescência, uma infância e tem uma adolescência com muito mais liberdade do que eu tive, né? De se expressar, inclusive. Então, eu tinha medo. Eu lembro que quando eu era bem nova, estava dando uma novela, assim, que tinha meninas que tinham uma relação, mas assim, tu era desconfiada que tinha uma relação, né? Hoje eu vejo ela assistindo na televisão, assim, eu não vejo muito TV, mas ela vendo e antes a minha avó trocava o canal para eu não ver, assim, sabe? E é triste porque a gente, quando é nova, nem sabe o que está acontecendo. Eu não sabia, né? Era muito, assim, conturbado todas. Eu não podia falar para ninguém, porque as minhas amigas, ninguém falava sobre. Então eu não tinha com quem conversar, né? A tecnologia não tinha todo esse avanço que tem hoje. Não tinha rede, não tinha nada, né? Então imagina, eu lembro que eu imaginava uma menininha da escola na porta do banheiro. Então assim, eu chorava escondido e pensava, nossa, como é que isso acontece, né? E aí tu vê, eu morava, né, num bairro de classe média baixa, assim, então não tinha, assim, muita, né, referências com isso, assim. E como é que eu ia falar? Mas assim, na minha escola não tinha ninguém, não tinha bandeira de nada, não sabia cor, não sabia nada, não existia. Não existia trabalho de escola sobre nenhum assunto assim, né?
E hoje eu vejo isso acontecer e pô, que bom, porque foi diante de muito dor e exemplo, né? Então tu sofria e trazia um exemplo, sofria e trazia um exemplo. E aí é a tua escolha, né? E aí essa escolha ela tem que vir de algum lugar. Eu tirei essa força, né? Muito referente a essa história que eu contei do meu avô, mas também porque eu não conseguia mais. Eu pensava, todo mundo tá feliz, né? Minha mãe tá casada e é feliz, meu avô é casado, tá feliz, minha irmã tem namorado, é feliz, eu não. Então, por que não posso? É só isso que eu tô pedindo, né? Só. Eu até hoje eu não consigo entender o preconceito, assim, sabe? Eu já tentei, sou uma grande amante da expansão da consciência, assim, né? Então, tenho, tento achar alguma explicação, mas é a vida do outro. Ponto. É tão simples, é ponto, é a vida do outro, né? O que ele gosta, o que ele não gosta, a cor, o cabelo, o corte. Eu tive preconceito por corte de cabelo, sabe? Teve uma época que eu deixei meu cabelo crescer e aí eu vi assim, bah, tá virando mulher. Gente, Ju, é, sabe? não queria te cortar, o papo tá muito bom, mas a gente tá assim estourando o tempo. Estamos estourando. Tu Falei, falo fez demais. o papel da entrevistadora, da entrevistada, foi ótimo. Eu anotei várias Ai, coisas assim para reforçar, principalmente quem nos sim. assiste, mas eu até não vou falar porque vai extrapolar muito. Queria agradecer muito a tua disponibilidade, reforçando, né? A Ju, é atendida por uma psicóloga, que atende, né, em parceria com o nosso grupo. Então, quem precisar de ajuda, a gente tem outras PCs à disposição. É importante buscar ajuda, independente mulher, homem, orientação sexual, enfim. E esqueci no início de agradecer os nossos apoiadores, né? O Majestic Drinks, a Roberta Berlitz, que é terapeuta e psicopedagoga. E, enfim, mande esse vídeo para quem você quiser, para sua rede de apoio, para pessoas que daqui a pouco precisam quebrar algumas barreiras, romper alguns preconceitos, né? Que a gente consiga aí evoluir para um mundo melhor, né? Desconstruir e construir uma sociedade mais inclusiva e mais diversa. Obrigada, Ju. Verdade. Obrigada eu. Tchau, tchau.